Imagine a escuridão total de uma noite na pré-história. O vento cortante sopra entre árvores retorcidas e o silêncio nunca é completo. Galhos se partem, passos ecoam na mata e olhos brilhantes de predadores vigiam à distância. Para os primeiros humanos, dormir não era apenas descansar. Era muitas vezes um ato de coragem. Fechar os olhos significava baixar a guarda em um mundo cheio de riscos. Cada sombra podia esconder um predador. Cada ruído podia anunciar uma emboscada. A noite era literalmente um território hostil. Aliás, me conta nos comentários. Você acha que conseguiria dormir tranquilo em um mundo onde cada noite podia ser a última? Se essa história já te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo segredos incríveis sobre a vida dos primeiros humanos. Ao cair da noite, o ambiente se transformava. O que durante o dia era um espaço de caça e coleta, à noite virava um palco de ameaças invisíveis. Felinos pré-históricos, como o terrível tigre-dente de sabre, rondavam silenciosos em busca de presas vulneráveis. Hienas gigantes, mais fortes e agressivas que as que conhecemos hoje, farejavam à distância qualquer sinal de fraqueza. Até mesmo manadas de herbívoros, quando agitadas no escuro, poderiam se tornar perigosas, pisoteando tudo em seu caminho. Nesse cenário, os primeiros humanos sabiam que dormir em campo aberto era quase uma sentença de morte. Por isso, a noite moldou profundamente os hábitos da nossa espécie. Encontrar um local seguro para repousar era tão vital quanto conseguir alimento. Muitos grupos buscavam cavernas, não apenas para se abrigar do frio, mas principalmente para ter paredes sólidas contra predadores. Outros se refugiavam em topos de colinas ou árvores baixas, usando a altura como barreira natural. O medo do escuro não é apenas cultural. Ele é um instinto herdado dessa época, quando cada ruído noturno podia ser um aviso de ataque. E o mais curioso é que o ato de dormir se transformou em estratégia coletiva. Enquanto alguns descansavam, outros permaneciam acordados, atentos, garantindo a vigília. Essa rotação noturna aumentava as chances de sobrevivência e também fortalecia os laços sociais. A confiança entre os membros da tribo era literalmente uma questão de vida ou morte. Se alguém falhasse na guarda, todos poderiam ser atacados. Estudos recentes sugerem que o sono fragmentado, ou seja, períodos mais curtos de descanso durante a noite, pode ter origem nesse período. Ao contrário do que imaginamos hoje, com longas horas ininterruptas de sono, os primeiros humanos provavelmente dormiam em ciclos mais curtos, despertando várias vezes para checar o ambiente. Essa adaptação garantia que ninguém ficasse totalmente indefeso por muitas horas seguidas. Assim, a noite pré-histórica era uma batalha constante entre a necessidade biológica de descansar e a urgência de se manter vivo. Dormir para eles não era um ato de conforto, mas sim de estratégia. A escuridão moldou não apenas os hábitos de sono, mas também a forma como os humanos desenvolveram o instinto de cooperação, a confiança no grupo e o medo natural do escuro que até hoje carregamos em nossos genes. Depois de enfrentar o medo da escuridão e o risco constante de predadores, surgia outra necessidade vital: o conforto mínimo para conseguir repousar. Os primeiros humanos descobriram, pouco a pouco, que a escolha do lugar onde dormir podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Assim, nasceram as primeiras camas da humanidade, não no sentido moderno de conforto e maciez, mas como soluções engenhosas para proteger o corpo, conservar calor e reduzir o perigo. Nas regiões mais frias, dormir diretamente sobre o solo úmido e gelado podia ser fatal. A hipotermia era um inimigo silencioso, capaz de levar à morte em poucas horas. Por isso, nossos ancestrais começaram a usar folhas secas, galhos e até musgo como uma espécie de isolante natural. Estudos arqueológicos recentes revelaram que há mais de 200 mil anos, grupos de hominídeos já montavam camas rudimentares com plantas. Essas superfícies não apenas evitavam o contato direto com o chão, mas também afastavam insetos e pequenos animais.
Em algumas cavernas da África e da Europa, pesquisadores encontraram vestígios de camadas sobrepostas de ervas aromáticas. Isso sugere que os primeiros humanos tinham consciência de que certas plantas funcionavam como repelentes naturais. Imagine o avanço que isso representava: dormir com menos picadas de insetos e maior proteção contra doenças transmitidas por pragas. Uma simples camada de folhas podia aumentar enormemente as chances de sobrevivência. Com o tempo, as camas evoluíram. Peles de animais caçados começaram a ser usadas não apenas como vestimentas, mas também como cobertores e colchões improvisados. A pele espessa de um bisão ou de um mamute não só aquecia, como proporcionava um pouco mais de maciez em meio à rudeza da vida pré-histórica. Esse detalhe mostra que, mesmo em meio às dificuldades, nossos ancestrais buscavam conforto. Não era apenas sobre sobreviver, era também sobre viver melhor. Outro ponto fascinante é como o local escolhido para essas camas revelava aspectos sociais. Dormir em cavernas, por exemplo, exigia organização. Os espaços mais protegidos, no fundo, eram geralmente ocupados por crianças e membros vulneráveis do grupo, enquanto os caçadores e guerreiros ficavam próximos à entrada, prontos para reagir em caso de ataque. O simples ato de deitar para descansar revelava um sistema de cuidado coletivo e hierarquia dentro das tribos. Além disso, o fogo começou a desempenhar um papel fundamental. As camas eram organizadas ao redor das fogueiras, que forneciam calor, afastavam animais e ofereciam uma sensação de segurança. O brilho laranja das chamas transformava o ambiente noturno, criando algo mais do que um simples abrigo. Criava um lar. Ali, entre folhas, peles e brasas, surgia um espaço de união, onde histórias eram contadas e laços sociais se fortaleciam antes do sono. Essas primeiras camas da humanidade nos mostram algo essencial. O sono nunca foi apenas uma função biológica. Ele também foi uma construção cultural, moldada pela inteligência e criatividade de nossos ancestrais. Ao inventarem formas de dormir com mais segurança e conforto, eles deram um passo crucial, rumo ao que chamamos de civilização. Afinal, sem repouso adequado, nenhuma espécie pode prosperar. Quando a noite caía na pré-história, nenhum humano estava verdadeiramente seguro sozinho. O mundo selvagem era implacável e os perigos espreitavam de todos os lados. Foi nesse cenário que os primeiros humanos desenvolveram uma das estratégias mais inteligentes para sobreviver: dormir em grupo. Não era apenas um gesto de proximidade ou afeto, mas uma tática de defesa coletiva diante de um ambiente hostil. Imagine uma pequena tribo reunida dentro de uma caverna. Ao fundo, crianças e idosos repousam protegidos. Mais próximos da entrada, os caçadores e guerreiros se deitam atentos a qualquer movimento. Ao redor do fogo, alguns permanecem acordados, revezando a vigília. Era um sistema organizado, quase militar, onde cada posição tinha um propósito. Essa disposição não surgiu por acaso, mas da necessidade de garantir que, mesmo durante o sono, o grupo não fosse pego de surpresa por predadores ou tribos rivais. Estudos em tribos caçadoras-coletoras atuais, como os Hadza da Tanzânia, revelam que esse hábito de sono escalonado ainda persiste. Em qualquer momento da noite, pelo menos uma pessoa do grupo permanece desperta. Isso significa que o risco de todos dormirem profundamente ao mesmo tempo, ficando indefesos, praticamente não existia. Essa prática pode ter raízes profundas, herdadas de nossos ancestrais mais antigos. Além da proteção, dormir em grupo oferecia benefícios sociais e emocionais. O calor coletivo ajudava a enfrentar noites gélidas, quando o fogo não era suficiente. Corpos próximos trocavam calor e criavam uma barreira contra o frio. Mais do que isso, a proximidade gerava confiança e fortalecia os laços entre os membros da tribo. Dormir ao lado de alguém significava também partilhar a responsabilidade de proteger uns aos outros. Outro aspecto fascinante é como esse hábito moldou a própria evolução da espécie. O senso de comunidade, a importância da cooperação e até a capacidade de organizar turnos de vigília
estão diretamente ligados a esse comportamento noturno. A necessidade de vigiar em grupo pode ter estimulado o desenvolvimento da linguagem, permitindo alertas rápidos e coordenação em momentos de perigo. Uma pedra lançada contra as brasas, um sussurro ou um simples movimento já podiam ser sinais de que algo se aproximava. Dormir em grupo também funcionava como um espaço de transmissão cultural. Antes de adormecer, reunidos ao redor do fogo, histórias eram contadas. Relatos de caçadas, lendas e ensinamentos passavam de geração em geração, moldando identidades e fortalecendo a coesão social. Podemos dizer que, nesse ambiente noturno, nasceu o embrião da cultura humana. Assim, a estratégia de dormir em grupo não era apenas sobre sobreviver a uma noite perigosa. Era sobre criar uma rede de confiança, segurança e aprendizado que se estendia muito além das horas de sono. Foi nesse hábito ancestral que se formaram os pilares da vida em sociedade. A tribo que dormia unida, sobrevivia unida, e isso pavimentou o caminho para o sucesso da nossa espécie. Imagine por um instante a escuridão absoluta de uma noite sem lua, há dezenas de milhares de anos. O vento frio corta a pele e os sons da floresta parecem mais próximos a cada instante. Olhos brilhantes espreitam na penumbra e o medo se espalha pela tribo. Foi nesse cenário hostil que um dos maiores aliados da humanidade surgiu: o fogo. Muito além de calor e luz, o fogo transformou completamente a maneira como os primeiros humanos dormiam. Antes dele, a noite era um território de vulnerabilidade. Com ele, a escuridão deixou de ser um inimigo absoluto. O fogo criava um círculo de segurança, afastava predadores e permitia que o descanso fosse mais profundo e menos interrompido. Uma fogueira acesa na entrada de uma caverna ou no centro de um acampamento era como um escudo invisível contra o desconhecido. As chamas crepitantes não apenas iluminavam, mas também produziam ruídos que confundiam animais. O estalar da madeira, misturado ao cheiro da fumaça, funcionava como um repelente natural. Muitos predadores, do tigre dente de sabre às hienas gigantes, evitavam se aproximar de locais iluminados. Isso deu aos humanos uma vantagem decisiva. Pela primeira vez, podiam deitar-se sem depender apenas da vigília constante. O fogo, de certa forma, vigiava junto com eles. Mas o impacto não parou aí. O fogo também mudou a relação social com o sono. Ao redor das chamas, grupos inteiros se reuniam antes de descansar. Esse momento era usado para dividir alimento, narrar histórias e ensinar lições de sobrevivência. A fogueira se tornou o coração da vida noturna, um espaço de convivência e aprendizado. Podemos dizer que foi nesse ambiente iluminado pelo fogo que nasceram os primeiros laços culturais da humanidade. Outro ponto fascinante é que o fogo permitiu a exploração de novos territórios. Dormir ao relento em regiões mais frias era impossível sem calor. Com fogueiras, nossos ancestrais expandiram sua presença para ambientes que antes eram inóspitos. Isso aumentou o alcance da espécie e abriu caminho para a migração por vastas áreas da Eurásia. Assim, o fogo não apenas protegeu, mas também impulsionou a jornada humana pelo planeta. Há evidências de que, em algumas culturas primitivas, o fogo nunca era deixado apagar completamente. Mantê-lo vivo era uma responsabilidade coletiva, pois perder as chamas significava voltar à vulnerabilidade absoluta da escuridão. Essa prática criou uma relação quase sagrada com o fogo. Ele não era apenas uma ferramenta, era um símbolo de vida, proteção e poder. Portanto, quando pensamos no ato de dormir na pré-história, é impossível separar esse momento do brilho laranja das chamas. O fogo não só aqueceu corpos, mas também acalmou mentes. Ele reduziu o medo, deu confiança e transformou a noite em algo menos ameaçador. Foi graças a ele que o sono humano pôde se tornar mais profundo, mais seguro e mais restaurador. Mesmo com camas improvisadas de folhas e peles, a proteção da tribo e o brilho reconfortante do fogo, a noite na pré-história nunca foi completamente segura. O escuro ainda guardava mistérios insondáveis e a sensação de vulnerabilidade permanecia. Esse medo profundo,
que rondava os primeiros humanos, deixou marcas que atravessaram os milênios e chegaram até nós. Pesquisadores acreditam que os pesadelos podem ter raízes diretas nesse período. Imagine-se em uma caverna, ouvindo o rugido distante de um predador, ou tentando dormir sabendo que rivais poderiam atacar a qualquer momento. O cérebro humano, mesmo em repouso, se mantinha alerta, criando sonhos angustiantes que funcionavam como simulações de perigo. Em outras palavras, os pesadelos eram um treino para a sobrevivência. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que até hoje nossos sonhos mais recorrentes envolvem perseguições, quedas, ameaças e escuridão. São ecos de uma época em que dormir significava se arriscar a nunca mais acordar. O inconsciente humano carrega, ainda que de forma simbólica, os medos da noite pré-histórica. A própria sensação de medo do escuro, comum em crianças e até em muitos adultos, não é apenas cultural. Ela pode ser entendida como uma herança evolutiva. Durante milhares de anos, quem ignorava os riscos da escuridão tinha menos chances de sobreviver. O instinto de temer a noite foi transmitido de geração em geração, até se enraizar em nosso comportamento moderno. Ao redor do fogo, nossos ancestrais contavam histórias antes de dormir. Algumas serviam como avisos, lendas sobre predadores, espíritos ou sombras noturnas. Essas narrativas reforçavam a vigilância coletiva e ensinavam os mais jovens a respeitar a noite. Mas também alimentavam o imaginário, criando figuras de medo que se perpetuaram como mitos e crenças. Assim, os pesadelos não eram apenas experiências individuais, mas parte de uma cultura compartilhada. Mesmo hoje, em nossas camas modernas, cercados de paredes sólidas e eletricidade, ainda carregamos essa herança. O sobressalto com um ruído no escuro, o medo instintivo de lugares mal iluminados, os sonhos que nos colocam em fuga. Tudo isso nos conecta aos primeiros humanos. Dormir nunca foi apenas fechar os olhos. Foi, e ainda é, um ato atravessado por memórias ancestrais. A pré-história nos ensinou que a noite não era neutra, era um campo de batalha entre descanso e sobrevivência. E talvez seja por isso que, em algum canto do nosso subconsciente, ainda lutamos contra sombras que não existem mais, mas que um dia foram mortais. E agora eu quero saber de você. Já teve algum pesadelo, tão real que parecia um instinto de sobrevivência? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo histórias incríveis sobre o passado da humanidade e como ele ainda molda quem somos hoje.